Sabe, a gente costuma pensar no caminho para o sucesso, como se fosse tipo seguir um aplicativo de GPS no celular, né? Uhum, total. A rota ali já calculada instantaneamente. Exato. Uma voz robótica diz exatamente onde virar, quando acelerar, onde estacionar. É um processo incrivelmente passivo e, tipo, pra falar a verdade, muito confortável, sabe? Sim, porque a responsabilidade de encontrar o caminho não é mais nossa, né? A gente só obedece. É. Mas o grande problema dessa terceirização toda é que o mapa digital só conhece estradas que já foram asfaltadas por outras pessoas. Pode crer. O GPS é excelente para chegar num destino comum, mas, ele é absolutamente inútil quando o objetivo é desbravar um território inédito. Ou construir algo que ainda nem existe. E é exatamente quando o sinal do GPS some que a verdadeira jornada começa. É quando a gente se vê no meio da floresta. Só com uma bússola na mão, tendo que quebrar galhos e abrir a própria trilha. Mas olha, antes da gente dar o primeiro passo por essa trilha sem mapa de hoje, eu quero deixar um agradecimento imenso pela audiência de quem está acompanhando o nosso programa. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. E vale muito ressaltar que a conversa de hoje, essa nossa análise profunda, é uma produção da agência BDE Comunicação. Que é uma parceria incrível, né? Que nos permite olhar para essas dinâmicas sociais, para essas histórias de vida, com uma lupa muito mais potente. Nossa, sem dúvida. E o material que a gente vai destrinchar hoje é a segunda parte da edição de Mastro da revista BDE Sua Vitrine Regional. A edição bimestral de março, certo? É essa mesma. E, gente, essa publicação faz um trabalho simplesmente fenomenal ao mapear as referências ali da região de Santo Amaro e, a partir dali, expandir para narrativas que, tipo, ganham um mundo. É bem impressionante. Hoje, a gente vai conectar 4 histórias maravilhosas dessa edição que, à primeira vista, parecem não ter absolutamente nada a ver umas com as outras. O que coloca a gente diante de um quebra-cabeça fascinante. Exato. Para quem quiser acompanhar, a gente vai falar sobre o impacto monumental do ensino de inglês na página 16, com a matéria O Inglês que Muda Tudo. Depois, a gente vai entender por que crianças estão brincando com pedaços de madeira lá na página 20, em gravetos que viram tesouros. Essa é de explodir a cabeça. Sim. Aí a gente vai sentir a dor e a glória no tatame, na página 18, com o campeã da seleção escreve nova história. Uma história pesadíssima, mas linda. E vamos terminar na neve da Itália, na página 26, celebrando um ouro inédito na neve. E sabe o que é louco? O fio condutor que amarra tudo isso, o ensino de um idioma, a educação infantil não convencional e os esportes de altíssimo rendimento, é um só. Qual? A busca radical pela autonomia. O que essa edição da revista nos entrega não é só tipo um compilado de acontecimentos. É um estudo super profundo sobre como a transformação pessoal exige que o indivíduo abandone estruturas rígidas para assumir o controle da própria narrativa. Uau, então para entender como essa busca pela autonomia começa na vida real, a gente precisa olhar para as fundações, né? Exatamente. Para as ferramentas que a gente usa para se conectar com o mundo. E isso joga a gente direto na matéria O Inglês que Muda Tudo, lá da página 16. O foco aqui é a Unidade da Cultura Inglesa. Ela fica ali na rua Alexandre Dumas, número 581, em Santo Amaro. É uma instituição com mais de 90 anos de história no Brasil, né? Mais de 90 anos. O que significa que ela não é só uma escola. Ela é tipo uma testemunha ocular de toda a transformação urbana e social ali da região de Santo Amaro, ao longo de quase um século. Nossa, sim. E a matéria deixa muito claro que o ensino ali ultrapassou há muito tempo aquela ideia básica de só aprender a dizer um hello ou how are you. Não é só sobre vocabulário. A revista fala de consequências reais, sabe? O primeiro emprego numa multinacional, a aprovação naqueles vestibulares super concorridos, os intercâmbios. A analogia que me vem à mente, lendo isso, é que dominar um novo idioma não é como baixar um novo aplicativo no cérebro. É muito mais como, receber um passaporte. Um passaporte. Gostei disso. E não só um passaporte para cruzar fronteiras geográficas, mas um documento que expande a sua própria identidade, sabe? Quem aprende uma nova língua passa a habitar conversas, culturas e espaços de pensamento que antes estavam literalmente trancados. E o que torna essa ideia do passaporte tão precisa é o conceito sociológico que a revista aborda, que é o idioma como um ato de pertencimento.
ato de pertencimento. Como assim na prática? É que, quando a gente analisa a mecânica da fluência, percebemos que a escola funciona como uma ponte temporal. De um lado dessa ponte está a tradição de Santo Amaro, aquele bairro com raízes super profundas. Uhum. Do outro lado está a inserção global que esses moradores buscam. Mas o mecanismo mais intrigante descrito na matéria é o que acontece com a neuroplasticidade e a psicologia do aluno adulto. Ah, porque aprender depois de velho dá um medo danado, né? Exato. Quando uma pessoa mais velha decide enfrentar a vulnerabilidade de aprender uma língua nova do zero, ela está reescrevendo o próprio roteiro social. Ela prova para si mesma que a identidade não é algo fixo. Nunca é tarde, sabe? Nossa, isso é poderoso. A autonomia começa no momento em que alguém decide que a própria história ainda comporta novos capítulos. E num vocabulário completamente diferente. É bem por aí. E se o aprendizado de um idioma é essa ferramenta que permite ao adulto reescrever sua história, isso leva a gente para uma questão ainda mais profunda. Qual? O que acontece no estágio mais primitivo da nossa formação? O que molda a capacidade do nosso cérebro de ser resiliente lá no comecinho da vida? Ah, as crianças. Sim. E é com essa pergunta que a gente entra na história da página 20. Quando gravetos viram tesouros e crianças ensinam crianças. Ah, essa matéria. A gente faz uma viagem da Alexandre Dumas direto para o jardim de infância da escola Waldorf Rudolf Steiner. E aí que a abordagem deles quebra totalmente o roteiro moderno da educação, né? Totalmente. O texto detalha um ambiente onde simplesmente não existem brinquedos eletrônicos. Nada. Zero. Não tem nada que pisque, que fale, que ande sozinho ou, sei lá, que precise de bateria. Os materiais que as crianças têm à disposição são super elementares. Gravetos, pedras, tecidos, sementes. Um contraste absurdo com o que a gente vê lá fora. Sim. E para completar, não existe uma separação rígida por faixa etária. Crianças de 3 a 6 anos dividem a mesma turma e as mesmas atividades. A matéria até menciona, aliás, que eles vão realizar um evento chamado Vivência para Famílias. Ah, legal. Quando vai ser? Vai ser no dia 25 de abril de 2026, justamente para mostrar para o público como esse ecossistema funciona ao vivo. Vai ser incrível de ver. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Porque essa dinâmica levanta um questionamento inevitável. A gente vive num mundo que é tipo governado por algoritmos, por inteligência artificial, por telas que entregam dopamina a cada segundo. O tempo todo. Dar gravetos e pedras para uma criança brincar não seria um retrocesso perigoso? A impressão inicial que dá é que a gente está privando essas crianças de um letramento digital essencial. O cérebro infantil não precisaria de estímulos mais rápidos para acompanhar o mundo, em vez de ficar ali brincando com um pedaço de madeira? Essa é a preocupação mais comum hoje em dia. Mas a neurociência, que inclusive é citada na própria reportagem, aponta para uma direção completamente oposta. Sério? Muito sério. Longe de ser um retrocesso, o uso do graveto é a tecnologia mais avançada que existe para a arquitetura do cérebro humano. A matéria traz o trabalho da neurocientista Adele Diamond. Ela é uma referência mundial no estudo das funções executivas do cérebro. Funções executivas? Isso. Elas ficam no nosso córtex pré-frontal e funcionam meio que como o diretor de orquestra da nossa mente. São elas que controlam o planejamento, a inibição de impulsos, a flexibilidade cognitiva e a capacidade de manter o foco. Ah, entendi. Ou seja, é o que impede a gente de agir puramente por instinto animal, né? Exato. E o mecanismo de desenvolvimento desse córtex pré-frontal é super específico. Pensa comigo. Quando uma criança recebe um tablet ou um brinquedo eletrônico cheio de botão, o brinquedo é o protagonista da ação. Ele faz tudo sozinho. Isso. Ele faz o barulho, ele mostra as cores, dita o ritmo. O cérebro da criança entra num estado de passividade, só consumindo a experiência. Agora, quando a criança pega um graveto, o objeto não faz nada por conta própria. É só um pedaço de pau. Exatamente. Então, para a brincadeira acontecer, a criança precisa projetar uma realidade em cima daquele graveto. Ele tem que virar uma varinha mágica, uma ponte, um telefone. Quanto menos o objeto entrega mastigado, mais o cérebro é obrigado a processar, a imaginar e a criar conexões sinápticas. Caramba, faz muito sentido.
Eu compreendo a mecânica neurológica da coisa toda, mas e na prática do mundo real? Como assim? Tito, como é que uma criança que passou a primeira infância inteira brincando de construir cabaninha com graveto vai competir daqui a 20 anos no mercado de trabalho com uma criança que começou a fazer aula de lógica de programação num tablet aos 5 anos de idade? A conta não parece fechar. É aí que entra o grande paradoxo da adaptação, né? Pensa bem, linguagens de programação, softwares, tecnologias em geral, elas ficam obsoletas em questão de meses ou anos. Se uma criança aprende um código específico aos 5 anos, esse conhecimento técnico provavelmente vai ser inútil quando ela tiver 20. É verdade, a tecnologia muda rápido demais. O que o mercado de trabalho do futuro exige e o que a vida adulta exige, na real, é a tolerância à frustração, a empatia e a capacidade de resolver problemas que ninguém previu. E o graveto ensina isso. O graveto e a outra parte do método da escola, a mistura de idades. A matéria mostra como isso ativa o que o psicólogo Lev Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal. Que em termos práticos significa o quê? Significa que a aprendizagem humana atinge o pico de eficiência quando a gente tenta acompanhar alguém que está só 1 ou 2 passos à nossa frente, em vez de tentar absorver tudo de um adulto que está, tipo, a quilômetros de distância. Ah, como uma criança de 6 anos ensinando a de 4. Exato. Quando a de 6 ensina a de 4 a amarrar o sapato ou a equilibrar umas pedras, a mais velha está treinando liderança e empatia. E a mais nova está aprendendo por pura imitação e desejo de pertencimento. Uau! E se a gente soma isso à teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, a gente vê que esse ambiente sem tela estimula intensamente as inteligências interpessoal e intrapessoal. É um laboratório de autorregulação. Perfeito. O graveto ensina a criar do zero. E a convivência com idades diferentes ensina a negociar, a cair e levantar. E sabe, essa capacidade de cair, processar a frustração e levantar é possivelmente a habilidade mais crucial que a gente leva da infância. Sem dúvida. Porque esses pequenos castelos de areia e essas pontes de gravetos que desmoronam lá no jardim de infância são, na verdade, um treinamento simulado. E a construção da armadura emocional. Exatamente. Para aqueles momentos em que a vida adulta bate de frente e resolve quebrar as nossas estruturas de verdade. E essa reflexão constrói uma ponte inquestionável para a nossa terceira história de hoje. Lá na página 18, campeã da seleção escreve nova história. Essa matéria, olha, ela tira a resiliência desse laboratório protegido da infância e joga direto na fornalha do esporte de altíssimo rendimento, testando a mente humana até o limite absoluto. É uma narrativa pesada. E real. Muito real. A matéria acompanha a trajetória absurdamente intensa da Rafaela de Arruda Castro no taekwondo e começa mostrando o esporte não como um sonho encantado, mas como um desafio brutal. Aos 8 anos de idade, ela chorava no banheiro odiando as aulas. Nossa. Mas o talento estava lá, né? Aos 13 anos, ela já estava levantando o troféu de campeã pan-americana. Uma ascensão meteórica. Só que aí a revista tem a coragem de jogar luz num lado muito obscuro e que é frequentemente silenciado no esporte de elite. Entre os 13 e os 17 anos, enquanto a Rafaela empilhava medalhas de ouro e sorria lá no pódio, os bastidores eram um cenário de horror. É revoltante ler sobre isso. Ela foi submetida a abusos psicológicos constantes. Manipulação, assédio. A pressão para performar era tão tóxica que ela desenvolveu um quadro severo de depressão e chegou à automutilação. O abismo entre o brilho do ouro e a escuridão interna dela era imenso. E o detalhe mais cruel dessa dinâmica toda é como essas estruturas de poder que ficam ao redor de atletas muito jovens justificam a dor. Como se fosse normal, né? Pois é. A mensagem que o sistema passava para ela era que suportar todo esse abuso era simplesmente o preço da medalha. É revoltante. A analogia que eu consigo imaginar para descrever essa angústia é a de alguém que passa anos escalando a montanha mais íngreme e perigosa do mundo, suportando o frio congelante, a falta de oxigênio. Aí a pessoa finalmente chega ao topo, crava a bandeira, olha em volta e percebe com total desespero que escalou a montanha errada. Que imagem forte. Porque, cara, requer uma força de vontade descomunal aceitar que aquele topo ali não serve.
descer todo o caminho de volta até o chão e escolher o próprio pico para escalar de novo, do zero. E foi exatamente isso que ela fez. A matéria detalha que, em 2022, ela parou de competir, sumiu dos tatames por 2 anos para salvar a própria vida. Foi uma questão de sobrevivência mesmo. E o grande ponto de virada é o retorno dela em 2024, agora nos próprios termos, treinando no NAR, ali em Santo Amaro, e conciliando a rotina exaustiva de atleta com a faculdade de Direito na USCIS. E os resultados vieram, né? Vieram com tudo. Ouro na categoria Sub-21 e prata na categoria adulto no Grand Slam do Rio de Janeiro. Tudo isso enquanto se prepara para o Pan-Americano de 2026. Impressionante. E sabe, o que a Rafaela nos mostra aqui é uma verdadeira aula sobre a mecânica da motivação no cérebro humano. Como assim? É que existe uma diferença brutal entre motivação extrínseca e motivação intrínseca. Quando a motivação é extrínseca, tipo quando o atleta treina para não ser punido, ou para agradar um treinador abusivo, ou só para cumprir a expectativa de uma confederação, o cérebro opera em constante estado de ameaça. Fica no modo de alerta o tempo todo. Exato. O cortisol sobe, a dopamina cai e, eventualmente, o sistema nervoso entra em colapso. O esgotamento mental e a automutilação que ela sofreu são respostas físicas de um corpo tentando escapar de um ambiente insuportável. É o corpo pedindo socorro quando a voz não é ouvida. Exatamente isso. E a mudança profunda acontece quando a gente olha para uma frase que a matéria menciona. Uma frase que a Rafaela tatuou nas costas. Meu futuro merece minha disciplina. Nossa, forte. Muito. Isso altera toda a química cerebral do esforço. Ela fez a transição para a motivação intrínseca. A dor do treinamento pesado não é mais uma imposição externa, é uma escolha interna. Ela criou a própria ambição. Então a resiliência dela não é mais sobre aguentar pancada em silêncio. Nem um pouco. É sobre definir as próprias regras do jogo. A mensagem fundamental que a gente tira dessa fonte é que nenhuma medalha de ouro no mundo justifica a perda da dignidade. A maior vitória relatada nessas páginas da revista não foi no Grand Slam do Rio. A maior vitória foi ela ter tido a coragem de desmoronar uma carreira construída sob abuso para reconstruir uma nova, fundamentada na própria saúde mental. E olha, essa coragem de bater de frente com o sistema tóxico, de se recusar a caber nas caixas que os outros construíram para você, isso nos leva de forma quase poética para nossa quarta e última parada. A história da página 26. Isso. É uma história que compartilha a mesma essência da luta da Rafaela, mas que tira a gente de Santo Amaro e transporta diretamente para a neve europeia, com a matéria Ouro Inédito na Neve. Aqui a gente vê o conceito de autonomia operando no cenário mais visado do planeta, os Jogos Olímpicos. Pois é. A revista conta o feito inacreditável do Lucas Pinheiro Braathen. É um atleta de 25 anos, filho de mãe brasileira e pai norueguês, e ele simplesmente conquistou um ouro histórico, o primeiro não só do Brasil, mas de toda a América do Sul. Na modalidade de slalom gigante, certo? Isso, nas Olimpíadas de Inverno de Milão Cortina em 2026. O tempo dele na pista foi de absurdos 2 minutos e 25 segundos, superando o grande favorito, que era o suíço Marco Odermatt. Mas sabe qual é o detalhe mais surreal de toda essa trajetória? Qual? Não é o tempo que ele cravou na neve. A grande virada no roteiro é que em 2023 o Lucas tinha anunciado a aposentadoria do esporte. Mentira! Ele tinha parado. Tinha. Ele se recusou a continuar esquiando porque bateu de frente com a rigorosíssima Federação Norueguesa de Esqui. Por quê? Falta de autonomia. Ele não tinha liberdade para gerir a própria imagem e expressar a identidade dele. O cara abandona tudo e um tempo depois decide voltar para os esportes de inverno, mas dessa vez vestindo as cores do Brasil. Que incrível! E a matéria recheia o perfil dele com os detalhes que quebram completamente aquele estereótipo do atleta de gelo, né? Aquele cara fechado, metódico. Totalmente. O Lucas é apaixonado por pão de queijo, guaraná e brigadeiro. Um brasileiro autêntico. Demais. E ele bate ponto na Semana de Moda de Milão e tem até a própria marca de beleza chamada Octo. E também tem aquele
patrocínio histórico da Adidas com o time Brasil até Los Angeles 2028. É o exemplo perfeito de alguém que percebeu que a alta performance não precisa ser sinônimo de anulação pessoal, né? Com certeza. Eu fico fascinada observando essa mistura cultural operando na prática. Vendo o Lucas descer as montanhas de neve, a imagem que me vem à cabeça é, sabe, como assistir a um mestre-sala ou um passista de samba entrando numa competição clássica e super engessada de valsa vienense. E no fim, ainda ganhando a nota máxima. Excelente analogia. Porque o carisma, a leveza, a autenticidade tipicamente brasileiras dele não ofuscaram a técnica norueguesa impecável. Pelo contrário, a autenticidade parece que foi o combustível exato que permitiu que ele ultrapassasse os próprios limites. E a ciência explica esse fenômeno através do conceito de carga cognitiva, que é muito estudado na psicologia da performance. Ah, é? E como funciona isso? Imagina que, quando uma pessoa precisa mascarar quem ela é, seja escondendo os gostos, o jeito de falar, o estilo de vida, só para se encaixar numa organização super conservadora, tipo a Confederação Norueguesa, o cérebro gasta uma quantidade enorme de energia só para manter essa máscara. Nossa, deve ser exaustivo. É um esforço monumental. Aí, quando o Lucas rompe com a Noruega e escolhe o Brasil, onde ele pode celebrar o pão de queijo e a moda sem ser julgado, ele simplesmente elimina essa carga cognitiva. O próprio atleta define o esporte dele como uma arte de performance, e a arte exige espaço para respirar. Faz todo sentido. Toda aquela energia mental que era desperdiçada tentando caber num molde estrangeiro foi redirecionada inteiramente para os esquis dele. E o resultado está aí, ouro inédito. A matéria também faz um paralelo muito perspicaz com a Adidas, a marca que patrocina o time Brasil, né? Ao apoiar o Lucas, junto com nomes de peso tipo a Rebeca Andrade, a Beatriz Souza e o Alisson dos Santos, consolida-se o entendimento de que a gente entrou numa nova era esportiva. Uma era onde os atletas têm voz. Exato. Os grandes campeões de hoje não aceitam mais sacrificar a saúde mental ou a identidade em nome de uma medalha. O sucesso histórico do Braatem prova de forma empírica que fronteiras geográficas ou climáticas não são limitações reais. Pelo menos não quando o indivíduo é livre para ser brutalmente autêntico. É de arrepiar quando a gente junta todas essas peças. Chegamos ao fim da nossa análise dessas 4 histórias incríveis da revista BDE, sua vitrine regional. E olha, o arco narrativo que a gente percorreu hoje é formidável. Tudo começou nas fundações da comunicação, com a autonomia gerada ao aprender um novo idioma lá na cultura inglesa, expandindo o mundo de quem parecia estar enraizado só na sua rotina. Aí a gente passou pela revelação neurocientífica de que a verdadeira preparação para o futuro imprevisível não acontece na frente de telas piscantes. Acontece lá no chão do Jardim de Infância Waldorf, onde crianças de idades diferentes colaboram, brigam e reconstrói mundos inteiros usando só gravetos soltos e muita imaginação. E foi essa construção de resiliência na infância que permitiu que a gente compreendesse a magnitude da coragem da Rafaela no taekwondo. Aquela força necessária para olhar para um sistema de abusos, dizer um chega, bem alto, abrir mão das medalhas conquistadas sob tortura psicológica, para poder voltar-nos depois levantando ouro sobre as próprias regras. Exato. O que culminou de forma espetacular com o Lucas nas montanhas de neve, demonstrando que a maior rebeldia que um atleta pode ter contra um sistema opressor é ser feliz e autêntico enquanto domina o mundo. Olha, se a gente fosse sintetizar toda a jornada de hoje, a conclusão inevitável é que a verdadeira autonomia, aquela vitória que realmente importa, exige invariavelmente algum nível de desconstrução e de desobediência. Perfeito. Bom, antes da gente encerrar a nossa conversa de hoje, eu quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que cederam um pouco do seu tempo para acompanhar a gente até aqui. Muito obrigado mesmo, pessoal. E aqui fica uma sugestão que vale muito a pena. Para quem deseja mergulhar em todos esses detalhes emocionantes, científicos e humanos que a gente discutiu hoje,
Acessem o site www.bdepromo.com.br. Lá tem a edição completa, né? Sim, lá é possível conhecer muito mais sobre essa nova edição bimestral da revista BDE Sua Vitrine Regional. Todas as matérias que a gente comentou estão disponíveis para leitura na íntegra. Tem também a opção de baixar o arquivo completinho no formato PDF. Ou, para quem é como eu e não abre mão do papel, dá para solicitar um exemplar físico da revista para receber direto na sua casa. Além disso, o site é o canal ideal para entender mais a fundo todo o trabalho fantástico de comunicação e design que é desenvolvido pela agência BDE. Isso aí, não deixem de conferir. www.bdepromo.com.br. E bom, para manter a nossa tradição de nunca encerrar sem deixar uma faísca final para a mente de quem está ouvindo, a reflexão de hoje emerge naturalmente de todas essas histórias que a gente dissecou. Qual é a provocação de hoje? A gente viu de forma muito clara que as crianças mais preparadas para o futuro brincam com objetos desestruturados que permitem o erro e a adaptação, certo? E vimos também que os maiores campeões precisaram desmantelar carreiras que pareciam impecáveis por fora, mas que os sufocavam por dentro, para só então encontrarem a glória real. Então, fica a reflexão para a gente ruminar ao longo do dia. Qual seria a estrutura rígida nas nossas rotinas diárias, aquele plano perfeito e inquestionável que a gente insiste em manter funcionando no piloto automático, mas que no fundo talvez precise ser urgentemente desmontado e abandonado para que o verdadeiro potencial humano possa finalmente respirar? Um questionamento super poderoso para a gente levar para a vida. Talvez já tenha passado da hora de parar de escutar a voz robótica daquele GPS confortável que insiste em manter a gente na rodovia principal, mas que está levando direto para o destino errado, né? Com certeza. Talvez seja o momento exato de jogar o mapa fora, pegar a bússola, entrar no Mato Aldo e ter a coragem de quebrar alguns gravetos para construir um caminho próprio. Um excelente dia, tarde ou noite para nossa audiência e a gente se encontra no nosso próximo Mergulho Profundo.